E a gente finaliza assim a história de viagem e nós vamos pular pro Cantantes Latinos de hoje. Vai ter Cantantes Latinos também. E eu quero trazer para vocês uma banda que eu descobri, assim, bem recentemente até. É, Eu também. ser tão recente que deve ter sido hoje, né? Hoje. Faz sentido, eu imaginei isso mesmo. Eu descobri, sabe como? Quando a gente tava fazendo o episódio do Victor Hara, tem uma música dele que foi gravada com essa banda. E eu descobri porque assim, eu tava pesquisando a respeito dele, a respeito da vida, a respeito das músicas dele em geral. E essa música ela tem uma característica um pouco diferente, sabe? Assim, ela não é muito, instrumentalmente falando, ela não é muito o estilo do Victor Hara, não. Sim, tem o estilo dele marcado ali também, mas ela tem alguns solos de guitarra no fundo e tal, que não é muito do estilo dele mesmo. Ele é uma coisa mais folk mesmo, mais violão e tal. E aí, por isso, eu comecei a pesquisar a respeito dessa música e descobri que existia uma participação especial dessa banda, que a gente vai falar no Cantantes Latinos hoje, exatamente nessa música. A música é El Derecho de Vivir em Paz e a banda é Los Blop. Achou O aí? S é mudo? O S é mudo? Não, você pode falar também, Los Blops. Depende da região que é falante e tal. Mas E essa banda eu nunca tinha ouvido falar até fazer essa pesquisa a respeito do Victor Hara. E eu achei incrível porque é uma banda que tem uma influência muito grande no rock chileno. Só que a gente nem tem tanto costume assim de ouvir rock chileno, né? Não é Não, tão. rock chileno Eu conheço pouca coisa, eu devo um conhecer, sei termo lá. que eu acho que eu nunca ouvi. Eu devo conhecer, sei lá, umas 7, 8 bandas, não conheço muita coisa assim não. Mas o que eu achei mais incrível é que ela é uma banda de rock progressivo. E isso na América Latina é um tanto raro. Tem alguns exemplos, inclusive tem mais exemplos na nossa lista de bandas pra gente O trazer que no que é o rock futuro. progressivo? Você pode colocar aí de exemplo, Pink Floyd. E The Mars Volta é um excelente exemplo também. E aí, assim, então não é uma coisa muito fácil de você ver na América Latina, é bem raro. E essa banda, eu descobri isso, fui dar uma analisada, fui escutar um pouquinho. E na verdade, o que acontece? Eles começaram no movimento da Nueva Canción Chilena. Então, você tem o início da carreira é uma coisa mais parecida com essa galera, do Victor Hara, Violeta Parra, enfim, essa galera que está envolvida com esse movimento. Só que a partir ali do segundo álbum da banda, eles começaram a ficar mais instrumental, menos cantada as músicas e tal. E começou a ter mais elementos cada vez mais de rock progressivo, psicodelia, até jazz, tem alguns elementos de jazz muito claros em algumas músicas deles. Tem um álbum deles que é um marco fantástico no rock chileno, que é o Locomotora. E assim, só tem obra de arte, cara, uma coisa impressionante. O que você estava me perguntando se era só instrumental, né? É. Eles têm várias músicas principalmente dessa era, a partir de 1970, que são só instrumental, mas tem muita música com letra também. Essa banda, eles começaram a tocar em 65, mas eles faziam um cover das maiores influências deles, né? Que é Beatles, Rolling Stones, The Animals, The Doors, Cream, só influência ruim, né? Então, assim, tem nada pra estragar a banda. É tipo de banda, você lê as influências e você fala, vai dar certo, não tem muito jeito de dar errado, não. E aí eles faziam muito cover dessas bandas, não tinha música autoral, e aí por volta de 69, 68, eles começaram a fazer um trabalho mais autoral. E aí mais voltado para a Nueva Canción Chilena. E a próxima música que eu vou colocar, inclusive, é uma música que é um símbolo desse movimento também, fez parte desse movimento, foi muito importante. E é talvez a música mais conhecida deles, e aí sim uma música cantada, não é só uma música instrumental, não. Mas eu acho que principalmente depois da entrada do Eduardo Gatti, que é um dos guitarristas da banda, são dois guitarristas, a banda começou a ficar mais experimental, começou a misturar mais ritmo, começou a fazer algumas coisas mais audaciosas, sabe? E foi isso que foi, inclusive, o ponto de inflexão para ser tão importante assim na história da música chilena. E, enfim, para mim o Eduardo Gatti tem uma importância muito grande na banda, por tudo que eu tenho acompanhado deles, justamente por isso, porque teve essa mudança, eles foram importantes também no movimento da Nueva Canción, mas eles são mais importantes como influência para grandes bandas chilenas que vieram depois. Eu não lembro se você comentou, a discografia deles é grande? Não, não é grande não, extensa? é bem pequena até, porque a carreira foi muito curta. Eles tocaram até 73, aí teve o golpe no Chile, Uhum. e
durante o golpe, assim, ninguém foi da banda, né? Ninguém foi assassinado e tal, teve que ser, alguns se exilaram, mas assim, todos os equipamentos deles foram destruídos. E no fim das contas a banda acabou. Aconteceu isso e eles meio que perderam a graça de tocar por um tempo. Foi mais ou menos isso porque não via muito sentido. E aí alguns mudaram de país, se exilaram, então foi ficando mais complicado, né? E o Chile não era viável nessa época, né? E inclusive eles perderam logo no início do golpe um grande amigo que era o Victor Hara. Deve dar um desânimo, né? Depois É. de voltar, de retomar. Sim, e perderam outros amigos também. Eu já vi entrevista deles relatando de várias pessoas que eles conheciam que morreram. Tem uma música deles que é em homenagem a uma das amigas deles que morreram. Inclusive, um deles menciona, eu não me lembro quem que menciona isso, mas ele fala que compôs, foi o Juan Pablo Orrego. Ele fala que compôs a música e passou anos sem tocar. Porque, tipo, toda vez que tocar, ficava engasgado, não conseguia cantar, sabe? E travava fazer tipo assim, para apresentar a música. Ele compôs, mas não conseguia apresentar. Demorou muito até que ele conseguisse fazer isso, porque é um trauma muito grande, né? E eu tava assistindo essa entrevista do Juan Pablo Orrego, e é uma entrevista longa, de uns 30 minutos, muito interessante. Ele conta muito a respeito dessa... Ele conta um pouco da história da base da banda, mas ele conta um pouco dessa parte do golpe também no Chile. E ele conta como ele conheceu o Victor Hara, como a banda conheceu, porque a banda conheceu foi a situação, sabe o João Gilberto batendo na porta nós baianos? Aham. Foi aquela situação, o Victor Hara chegou, bateu a porta e falou, posso tocar com vocês? Foi mais ou menos isso. Mentira. Foi mais ou menos isso que Que aconteceu. massa. E, assim, ele contou vários episódios, ele conta nessa entrevista vários episódios que aconteceram nessa relação dele com o Victor Hara, e foi mais um momento que eu tava chorando. Porque eu acho que eu não consigo ouvir nada da história do Victor Hara que não me emociona profundamente, por tudo que a gente já fez um episódio especial do Victor Hara aqui no passado, e assim, foi o episódio mais difícil de fazer emocionalmente, de chorar, e assim, eu tinha passado 2, 3 semanas chorando, fazendo a pesquisa do episódio, porque é muito emocionante, é uma história que me toca muito, e vendo ele falar do Victor Hara, você já fica emocionado, sabe? Então, assim, é muito... É muito emocionante mesmo, é muito complicado, é uma situação muito difícil, e imagino que tenha sido para eles um golpe do qual você não consegue se recuperar jamais, sabe? Eu imagino que até hoje eles sentem muito isso, não tem como fugir desse trauma. A banda, na verdade, ela voltou algumas vezes, ela chegou a... Oficialmente ela ficou em atividade, digamos, até 2003, mas com longas pausas. Ela chegou a juntar de novo em 74, pouco depois do golpe, viu que não tinha clima para tocar, não dava certo e tal, parou de novo, e aí volta mais uma vez alguns anos depois, aí separa por vários anos, e aí depois volta já depois dos anos 2000. Então, assim, ela teve algumas reuniões, no fim das contas, juntou de novo e voltou a tocar, mas não teve uma carreira constante, sabe? E assim, tem vários fatores para isso, né? Mas assim, a partir do momento que você teve aquele momento, você teve aquele fato disruptivo na banda, e cada um foi meio que seguindo o seu lado, depois voltar é mais complicado mesmo. Você estabelece uma carreira solo. Sim, e sem falar que eles estão todos transformados também, né? Tipo, também. Passando por todas essas experiências, todas essas situações, são outras pessoas. Né? E eu até dei aquela enrolada com o nome, é engraçado porque o nome da banda, ele é uma onomatopeia, que é baseado nas histórias do Condorito, que é uma história em quadrinho cômica que é típica no Chile. Ah, que bacana. E aí tinha essa onomatopeia presente na história e eles passaram a utilizar como nome da banda. E você viu que olha como que muda todo o estilo. Você pegar 3 músicas diferentes, são completamente diferentes. Essa aqui já tem um pouco de elemento de africanidade, né? Assim, tem um batuque interessante, tem uma percussão que é muito interessante, né? Essas, como que fala? Essas segundas vozes, as mulheres aqui backing vocal, né? Backing vocal, a segunda voz. Não é. Não, a segunda voz você canta, nada a ver. você canta a mesma coisa, mas você canta com variação. As backing vocals também fazem uma diferença totalmente diferente das outras, né? Não tinha... Essa música era diferente em todos os aspectos, até no tom, digamos assim, da letra em si, sabe, assim, a temática. Eu não sei o que fala na música, mas ela é mais animada, né? Na verdade, assim,
tudo bem, mas essa música, ela já é mais na onda hippie, sabe? Uhum. Assim, já tem muito elemento da cultura hippie nela. E é mais perceptível isso, não só na letra, mas você vê em elementos da música também. Mas ela tem, ao mesmo tempo, essa raiz latina que está conectada lá na raiz da África também, né? Tá, assim, tá tudo junto. Então tem esses elementos que são muito interessantes na música também. E isso é uma coisa que você vê na carreira deles. Você vê de álbum para álbum, assim, cada álbum que eles gravaram tem um impacto grande de um para outro, porque é muito diferente. Mas você vê até intra-álbum. Você pega um álbum só e vai olhar e às vezes uma música é completamente diferente da outra. O Locomotora que eu mencionei, tem música que tem muito elemento de música clássica. Aí tem música que tem muito elemento de jazz. Aí tem música que tem muito elemento de rock mesmo, de rock progressivo, mas tem uns solos longos, algumas coisas assim, solo de bateria, tem umas coisas mais elaboradas nesse aspecto também. E tem aquela Los Momentos, por exemplo, é desse mesmo álbum. Então, assim, nem se parar a pensar, é Não parece. totalmente diferente. Mesmo sendo, faz parte do Never Canciono, mas foi nessa época, assim, Limite, eles estavam meio que tendo essa migração, digamos assim, de estilo. E que, sim, eu atribuo muito ao Eduardo Gatti, porque dá pra ver, assim, nas composições dele que acontece essa mudança através dele muito, sabe? Mas não só, obviamente, mas assim, que ele tem esse papel preponderante, né, nessas... Nessas mudanças, nessas nessas... variações de estilo. Isso, quase que às vezes uma mudança completa de direção, no fim das contas. E Meio que, não sei, né? Posso estar falando bobagem, mas é meio que fazendo testes, né? Parece que foram, experimental. tipo, vários testes e, gostei de todos, vamos colocar tudo no... É experimental e isso é uma característica que você vê em pessoas que acabam fazendo coisas épicas. Você vai colocar Novos Baianos, é assim. Uhum. Pink Floyd é assim. Frank Zappa desse jeito. Então, assim, você tem vários cantores e bandas que às vezes você pega um álbum completamente diferente do outro, parece que a banda mudou completamente. Led Zeppelin tem isso também. Led Zeppelin tem música que você ouve, se você ouvir pela primeira vez, você não fala que é Led Zeppelin, é muito diferente. E são pessoas que têm essa ousadia, têm essa capacidade de experimentar, de arriscar, e não só a capacidade, mas tem a vontade também, tem a vontade de inovar, de criar alguma coisa que vai marcar o mundo de alguma forma, sabe? E que geralmente acaba marcando. Então, às vezes você pode pegar, por exemplo, Frank Zappa tem uma discografia que é surreal de grande. É muito, mas muita música composta por ele. E aí você pega alguns álbuns, assim, você acha que não é o mesmo cara não, velho. É muito diferente, o estilo da música é diferente, ele muda completamente de uma hora para outra. E você vê isso também pegando Pink Floyd. Sabe, você tem álbum do Pink Floyd, você pegar o Dark Side of the Moon e pegar, sei lá, The Wall, é completamente diferente. Então, assim, são álbuns, e tem ainda Pulse, tem álbuns que aí foge muito daquilo que estava vindo como um padrão ali. E acaba, assim, isso talvez não agrade todo mundo. São cantores, são bandas que talvez você vai ouvir e não vai gostar da discografia inteira. Não é aquela coisa de você ouvir uma banda que tem uma certa uniformidade e fala, porra, eu gosto praticamente de todas as músicas deles, sempre tem alguma coisa ali. Às vezes vai ter algum álbum que você vai detestar. Mas que às vezes tem uma importância musical muito grande, causa um impacto muito grande, e mesmo que não cause, você tem que levar em consideração que é esse risco, essa atitude de assumir, de experimentar, de assumir um risco muito grande e que pode acabar impactando a música mundial. Pode ter você vê a complexidade, né, dos artistas nesses momentos, assim, de teste, quando tem essas discografias tão diferentes, é que o artista é muito complexo. Tipo, eu fico imaginando a cabeça dessas pessoas, sabe? Tipo, tanta coisa, querer fazer tanta coisa e acaba saindo muita coisa. Assim, só uma curiosidade, a gente mencionou a respeito de Nós Baianos, uma coisa que eu achei interessante é que eles também viveram em comunidade. Eles tiveram a mesma experiência Nós Baianos, a banda viveu junto pra compor gente? e tal. Teve essa mesma experiência. E o caso do João Gilberto e o Vitor Ainda Hara tem isso, também. né? Muita coincidência. Tem muita coisa casando aí, né? Infelizmente, é uma banda que é muito pouco conhecida, assim. Eu mencionei, eu tenho 37, 37 anos, não esqueci a minha idade. Tenho 37 anos de idade e, assim, eu conheci essa banda recentemente, muito recentemente, poucos meses atrás, sabe? Então, conheci e, tipo, devorei ela e falei, a gente precisa colocar essa banda, a gente precisa colocar pela qualidade, especialmente pela qualidade, mas também pela importância dela pro rock chileno, que eu não sabia a respeito, e que não chegou a gente até hoje, né? A gente não tinha chegado
até recentemente. Eu tô curiosa pra saber quantas pessoas vão conhecer essa banda, né? Quantas pessoas que ouvem a gente, É mesmo. que já ouviram falar. Quem tá ouvindo esse episódio aqui, vai lá no Nossa Vida pelo Mundo. E conta pra gente se você já ouviu falar. Se você tem alguma noção de quem que era ou foi a primeira vez que foi aqui, né?